Então, até começando aqui, a gente vai explicar primeiro quais são os relatórios que a gente tem disponível. Então, a gente, igual eu comentei no começo do treinamento, a gente tem dois tipos de usuários, né? Um que está preocupado com a parte de geração, que ele presta serviço, a gente chama do integrador, né? Então, o relatório dele é mais voltado para dados de geração, né? Então, vai ser um relatório que a gente vai conseguir pegar qual que foi a geração no período, qual que foi a injeção da fatura, e temos um relatório também que a gente chama relatório de investidor, que são para as usinas de investimento, e esse relatório vai ser um relatório mais financeiro. Então, aquele investidor que fez o investimento numa usina, e não necessariamente é ele que faz todo o acompanhamento ali de gestão de créditos, né, de clientes, mas ele tem ali uma remuneração todo mês. A gente tem alguns modelos para configurar ali para remunerar esse investidor. Então, eu vou começar passando pelo relatório de monitoramento, né, de usinas, e depois a gente passa para o de investidor. Então, até respondendo já a sua dúvida, eu vou pegar essa usina aqui como exemplo, e aqui na aba de relatórios, né, só uma diferenciação aqui, essas usinas aqui são SPE, então elas têm algumas funcionalidades a mais, né, das usinas que estão aqui como PRO. Então, as PRO são voltadas somente para monitoramento, e as SPE, ela tem tanto a questão do monitoramento, quanto também a gestão de cobranças. Então, esses dois gráficos, por exemplo, aqui, elas aparecem somente para SPE. Quando é PRO, aparece dessa tela aqui para baixo, que são dados de geração, né, de performance da usina. Então, como é que funciona a questão dos relatórios de produção, né? A gente pode ver aqui, ó, que tem produção e investidor. O relatório de produção, a gente tem dois relatórios. Um que eu chamo de básico e o outro que eu chamo de completo. Eu abri um exemplo de cada um. O que é a diferença? É ter a fatura da geradora ou não. Então, por exemplo, quando eu tenho a fatura da geradora importada na usina, eu posso ver aqui, ó, o mês de março, que é o completo, eu consigo até filtrar aqui, ó, por gerador. Eu tenho fatura da geradora no mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4. Então, é para eu ter relatório completo desses 4 meses. Do mês 5 para frente vai ser um relatório básico. Então, o que a gente considera no relatório completo? A gente pega aqui o período, né? Eu vou aumentar aqui um pouco o zoom para ficar melhor para visualizar. Depois eu volto na hora que for para a tela do GDash. Então, a gente pode ver aqui que tem uma diferença de alguns campos, e não é só isso. No mês de maio, que eu não tenho a fatura da geradora, eu estou pegando a produção do dia 1º de maio até o último dia do mês. Eu até consigo verificar aqui, ó, produção diária. Então, essa usina, por exemplo, aqui em maio, ela ficou provavelmente offline, não teve comunicação, então eu estou pegando o que foi. Vamos até pegar outro mês aqui para a gente ver se também está relatório. Junho ainda não fechou, abril já vai estar, eu acho que eu completo. Não está. Então, aqui o de abril eu consigo até mudar aqui também, produção diária. Aqui tá completa a geração. Então, esse dado aqui a gente pega do monitoramento da usina, né, na visão geral aqui. Então, por exemplo, mês de maio tem um gapzinho ali, que provavelmente a usina ficou offline. Então, no relatório básico, a gente considera que toda geração virou economia. Já no completo, a gente vai fazer uma análise mais criteriosa.
Então, aqui a gente tem a tarifa que normalmente a gente pega da fatura, né, da última fatura. Se não tiver fatura nenhuma, a gente vai pegar a tarifa que está inserida aqui. Então, aqui, como já tem um histórico de fatura, a gente está pegando a tarifa da fatura. Aqui está dando alguma divergênciazinha, que é justamente por causa desse período aqui, eu vou pegar esse aqui que vai estar mais completo. Então, aqui, ó, mês de abril, a gente teve uma geração total de 10.401, e a tarifa, a última tarifa que a gente pegou da fatura foi 90 centavos. Então, a gente está considerando aqui que toda geração virou economia. E a gente tem o histórico aqui dos meses anteriores, então é algo mais básico. Eu vou focar um pouco mais nesse relatório completo, porque ele traz mais informações. Então, aqui em março, eu peguei a fatura da unidade geradora, eu li qual que foi o período de faturamento dela, né? Então, aqui, ó, 17/2 a 18/3. Então, em vez de eu pegar aqui, ó, esse período de maio, que vai dar divergência na geração aqui, eu estou pegando a produção do período da fatura. Então, estou pegando aqui 17/2 até 18/3. A gente consegue até verificar aqui na visão geral, parte do período aqui, que era 17/2 e 18/3, né? Então, que fala que teve uma produção de 12.154, que é justamente aqui, ó, 12.154. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando o período de geração que foi monitorado pelo inversor e estou pegando aqui, que é um dado da fatura, que quanto eu injetei. Então, eu tendo a geração e o injetado, eu consigo calcular o consumo simultâneo dessa geradora. Esse consumo de 400 foi lido na fatura, né? Então, ele teve um consumo de 400 lido na fatura, e o consumo total eu somei o consumo simultâneo. Eu vou abrir aqui, a gente está falando da fatura de março, que é o próximo assunto que eu gostaria de falar, é esse botãozinho aqui. A gente vem em março, e aqui eu vou conseguir até mostrar o que está sendo aplicado aqui. Então, eu tenho aqui, ó, geração de 12.154. Então, aqui eu selecionei o mês de março, a geração está aqui, ó, 12.154. A injetada, que foi lida na fatura, 11,88 mega, né, que está aqui, ó, 11.088. Eu consegui calcular o consumo simultâneo, que é a diferença da gerada com a injetada, que dá 274. E esse 274 aqui, eu somei com o consumo da fatura para o cliente saber qual que é o consumo total. Esse campo aqui de você economizou, no relatório básico, a gente multiplica a geração pela tarifa, então, considerando que está economizando tudo. No completo, não. Então, a gente pega separadamente aqui o que cada unidade consumidora compensou e qual que é a tarifa também de cada unidade consumidora, né, de cada beneficiário. A gente consegue até ver aqui também a economia. Então, quando eu vou verificar gráfico de economia, eu tenho aqui da geradora, né? Essa economia em verde seria aqueles 400 kWh aqui, vezes a tarifa da geradora. Essa economia em azul é a economia simultânea, que seria esse valor aqui de economia de consumo simultâneo vezes a tarifa também. E a gente tem o valor da conta. E cada beneficiária, aí não existe consumo simultâneo para as beneficiárias, né? A gente tem qual que foi o consumo compensado vezes a tarifa daquela beneficiária. Pode ser que a tarifa tenha ali uma variação de uma beneficiária para outra, dependendo qual que é o tipo de se ele é comercial, se é residencial.
Então, aqui nessas colunas aqui, a gente tem um pouco de informação do que a gente tem nessa usina. Então, eu tenho a primeira que seria a geradora, o consumo dela, quanto que injetou e quanto compensou. Então, ela é uma trifásica, né? Consumiu 400, compensou 300 e pagou 100 de consumo simultâneo, de consumo de custo mínimo, né? E aqui a gente tem cada beneficiária também. Então, eu tive o consumo aqui, quanto que eu compensei, e a diferença aqui de quanto eu faturei, né? Essa aqui, a beneficiária 1, dá para ver que foi compensado 100%, ele pagou só o custo de disponibilidade aqui de 100. E aqui eu consigo ver se eu tenho saldo ou não. Então, assim, esse é um relatório de produção, mas ele também ele tem sua funcionalidade ali para quem tem uma usina de investimento, né? Se você colocar aqui todas as beneficiárias, a gente vai ter uma ideia geral aqui nessa listagem, até se está acumulando saldo nas beneficiárias ou não. Essa parte de economia por unidade aqui, e aqui a gente tem energia creditada. Então, esse valor aqui, ele vai ser diferente daquele percentual que você colocou lá na concessionária. O que a gente está calculando aqui? A gente está calculando o que foi jogado para cada beneficiária. Então, o que a gente pega? A gente pega a energia excedente, né, que seria os 11.880, menos o compensado, que foi 300. Então, daria até para fazer aqui. Seria 11.880 menos 300. Eu tenho isso aqui, ó, 11.580 de excedente. E eu vou multiplicar ali pelo percentual de cada beneficiária. Então, na hora de eu multiplicar aqui, ó, eu passei aqui, ó, essa beneficiária aqui, na multiplicação, deu que, nesse mês específico, ela tem que receber 4.168 kWh. Beleza? E aqui, até para o pessoal que não pegou, essa aba fica na aba de faturas, tem esse gráficozinho aqui. A gente seleciona qual o período que a gente quer analisar. Tem a parte de economia, de produção. Então, energia compensada, eu consigo ver o que foi compensado em cada beneficiário aqui. E o saldo acumulado. Esse saldo acumulado aqui dá até para ver que é esse saldo dessa unidade consumidora aqui. As demais beneficiárias não têm saldo acumulado ainda. Eu gosto de explicar esse gráfico aqui porque ele dá uma visão bem geral. Ele é algo parecido com o que a gente tem nessa energia acreditada, mas ele conta toda a história daquele mês. Então, o que é a história? A energia geral, a energia gerada total, né, nesse período de faturamento aqui, foi 12.154, então é esse gráfico aqui em vermelho externo. Desse 12.154, eu injetei 11.880, que é essa injetada aqui em azul. E eu tive um consumo simultâneo aqui de 274. Então, o azul mais esse laranja aqui vai dar esse valor externo, que seria o 12.154. E do azul, eu tenho o que foi creditado em cada beneficiário e também o que eu consumi na geradora. Então, você pode ver que a geradora 1, então, do azul, desses 11.880, eu consumi 300 ali para compensar 100% da geradora, e aqui eu tenho o valor de injeção de cada mês. Então, esse valor aqui, até quando a gente faz a auditoria da fatura, a gente vai comparar esse valor aqui que a gente achou com o que foi enviado naquele mês específico. Se o valor estiver batendo, a gente vai colocar a fatura como processada. Se tiver alguma divergência, não sei se aqui no caso tem, deixa eu só baixar aqui um pouco. Mas se tiver alguma divergência, vai dar justamente isso aqui, ó, tá vendo? Então, aqui fala que o crédito esperado era um e foi enviado outro. Isso vai ter relação com o que estava cadastrado de percentual de cada mês para beneficiária, né? Então,
A gente vai pegar aquele excedente ali e multiplicar. Vou até voltar aqui, ó, unidades consumidoras. Então, as faturas desse mês, por exemplo, eu vou multiplicar aqui, ó, esse aqui é 36, esse aqui é 20, esse aqui é 28. Beleza? E a gente vai achar ali o excedente vezes esses 36%, a gente vai calcular qual que seria o crédito esperado. Então, assim, às vezes dá erro, mas não necessariamente isso vai impedir alguma coisa, algum relatório. Mas é para te alertar, você vai bater o olho aqui e falar, o saldo esperado era 3.979, mandou 3.850. Tá até perto, né? Mas quando tem uma divergência muito grande, é um alerta ali para a gente verificar na concessionária o que foi feito. A gente tem feito a atualização ali, aí eu vou pedir até para vocês mandarem no suporte quando já tiver a concessionária de vocês aplicando essa forma de cobrança, porque, por exemplo, a CEMIG e outros concessionários, a Enel, tem cobrado da seguinte forma hoje em dia: se a beneficiária feita a leitura antes ou no dia da geradora, o crédito desse mês vai ser recebido somente no mês seguinte. Então, se for feito depois, aí o mês de referência vai bater. Então, a gente tem ajustado isso daí também para que o cálculo, né, desse faturamento seja correto. Na hora que a gente identificar o cálculo aqui, esteja correto o nosso cálculo.